fofoca é uma coisa muito complicada. E aí você pode perguntar assim, não é complicada não. É, gente, é complicada sim. Porque como eu disse pra vocês, você tendo uma fofoca, você vai criar uma coisa ruim pra sua organização. E aí eu dou um outro exemplo que você vai falar assim, não acredito que aconteceu isso. E olha que é um exemplo sério, mas engraçado ao mesmo tempo. Teve uma reunião, que como a gente tem uma boa comunicação interna, a gente praticamente, alguns momentos a gente tem uma boa comunicação. E como todo lugar, que às vezes a gente acha que a gente tem que comunicar, mas a gente acha que a gente também não precisa, aquela outra pessoa não precisa saber. Mas a gente tem que entender que todo mundo tem que saber, ainda mais que são coisas relacionadas com a nossa organização. Então todo mundo tem que saber. Porque se nem todo mundo souber, que cria a fofoca. E o que aconteceu? A gente estava tendo uma reunião com os voluntários e uma senhora, uma das nossas voluntárias, ela meio que passou um pouquinho mal, caiu e machucou a perna. A gente chamou a família para vir buscar a voluntária foi para casa. Uma semana depois a gente ligou, a voluntária não estava muito legal, a secretária falou, a moça que trabalha na casa dela. 2 semanas depois eu tentei novamente ligar, mas não conseguia comunicação com essa voluntária. Aí mandei um e-mail, porque ela é muito senhora, ela não tinha WhatsApp. E aí eu mandei um e-mail com um cartão, estimando melhoras, que tudo desse certo, que ela voltasse, que a gente estava sentindo falta. Uma voluntária muito legal, por sinal. E aí passou um mês, a voluntária não voltou. A gente tentamos ligar novamente para a casa dela, ninguém atendeu. E aí, 1 mês e meio depois, uma voluntária chegou e falou, ó, fulana morreu. Eu falei, aquela senhora, a voluntária que caiu, ela morreu. Eu falei, caramba, por isso que eu não tô conseguindo contato, mas não tem nem como a gente mandar um cartão de peso, esse tipo de coisa, porque o contato que eu tenho é da casa dela e a casa dela não tá atendendo, mas, poxa, que pena. Aí eu comuniquei para a direção que a voluntária tinha falecido e tudo bem. 2 meses depois, praticamente uns 2, 3 meses depois, a voluntária apareceu. Eu me desesperei, eu fiquei, meu Deus, eu tô vendo fantasma. Como assim? Essa mulher ressuscitou. Todo mundo da organização sabia que ela tinha morrido. E aí todos os voluntários, alguns funcionários ficaram assim olhando, espantados para a voluntária. E aí a voluntária, o que aconteceu? Tudo bem? Ela é muito educada. O que aconteceu? Eu voltei. E aí a gente perguntou o que tinha acontecido com ela. Aí ela explicou que ela caiu, como ela é muito idosa, ela foi pro médico, porque teve um machucado, meio que feriu de uma forma que ela foi pro médico, passa remédio, essas coisas todas. E ela é muito senhora, fez um monte de exame. E aí nesses exames ela descobriu que ela estava com um probleminha no pulmão. E aí eu não sei o que aconteceu, mas ela estava com um problema no pulmão. Ela ficou internada durante 15 dias. Os filhos acharam melhor que ela não voltasse para a organização, porque a gente trabalha com crianças e crianças doentes, esse tipo de coisa. E aí acharam melhor, porque como ela é muito senhora, estava com a imunidade baixa, ela pediram para ela viajar, para ela se distrair um pouquinho e quando ela tivesse realmente boa de saúde, ela retornasse à organização. Só que assim, ninguém falou pra gente, os filhos não se comunicaram, ela também não se comunicou, mas a gente tem aquela coisa, o voluntário, ele tem o seu termo de compromisso de que ele tá na organização, que ele tem um horário para cumprir, esse tipo de coisa. Só que claro que a gente sempre liga para os nossos voluntários quando ele tem aquele espaço de tempo que ele não está vindo na organização, a gente liga para perguntar como ele está. Se a gente não tem um retorno, a gente liga depois, mais um pouquinho, porque ele tem que assinar novamente o termo dizendo que ele está se desligando da organização. Mas a gente sempre liga para saber, ó, tô sentindo sua falta, esse tipo de coisa. E a voluntária, tipo, sumiu, desapareceu. Só depois que ela voltou, explicou o que tinha acontecido. Mas olha só a situação. Eu levei um esporro não, eu levei um susto, na verdade, e levei um esporro em seguida, porque eu comuniquei para a direção que a voluntária tinha falecido, mas só foi para a direção. Mas assim, a voluntária que espalhou para todo mundo que a outra tinha morrido, foi uma fofoca, gente. A pessoa nem faleceu. Foi uma fofoca imensa, gente. Olha só, como que ela vai dizer para as pessoas que a pessoa morreu, cara? E aí você fica pensando, eu sou assim, legal, falei com ela, mas o meu primeiro impacto, eu levei um susto. Porque assim, eu não estava esperando. Como que uma pessoa, você fala que a pessoa morreu, tu tenta ligar pra casa da pessoa, ninguém te responde, então você acreditou no que aquela outra te disse. E aí você chega na hora que a pessoa não faleceu, ela matou a voluntária, gente. A
voluntária tá lá, super bem, saudável. Mas assim, olha só que loucura. Você matou uma pessoa e a pessoa nem tinha morrido de verdade. Fofoca.